Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial, lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos para receber essas informações e saber o que a gente está desenvolvendo por aqui. Lembrando que toda semana a gente tem um novo episódio aqui na AGES Podcast e eles são transmitidos também nas plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo produzido lá para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @Mútua Santa Catarina. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso amigo Danilo Conte para bater um papo sobre o bairro Cidade das Águas. Danilo, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra. Então, para a gente começar, aquela pergunta de sempre, né? Quem que seria Danilo? Essa pergunta é uma pergunta bem difícil, né? Mas eu acho que o Danilo é uma pessoa que resultou de 90% esforço e 10% talento. Mas eu tenho 36 anos, sou pai de 3 filhos, casado com a Larissa. Eu comecei a empreender muito cedo, aos 17 anos eu tive a minha primeira empresa, vendi. Aos 21 eu criei a segunda, também vendi. E no meio dessas vendas eu recebi o convite para ser secretário municipal no governo do Dr. Udo Deller, que foi presidente da CIG. Eu participei da CIG durante muitos anos, tenho uma carreira associativista da qual me orgulho bastante no movimento de jovens empresários. E pelo respeito que eu tinha ao Dr. Udo, resolvi ajudá-lo na gestão dele. Fui secretário de Desenvolvimento Econômico, fui presidente da Fundamas, fui secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável no último mandato dele. Fiquei na gestão pública por 4 anos e meio e um pouquinho antes da pandemia eu tive o prazer de receber o convite da família Hansen e da família Gomes, que pretendem investir no bairro Cidade das Águas para ser o diretor-geral dessa holding, que tem como propósito o desenvolvimento desse endereço. Legal. Não, maravilha. E conhecendo, dos encontros anteriores, a proposta que foi apresentada para a Cidade das Águas, eu fiquei muito impressionado, com aquilo que se põe ao município. A gente falou um pouquinho antes aqui nos bastidores de como eu enxergo o impacto que isso vai trazer para a cidade, essa forma de entender o que é possível fazer e de que maneira é possível fazer. Não via outra alternativa que senão buscar junto a vocês a possibilidade de tê-los nos espaços que a AGES produz para falar mais desse projeto, porque realmente traz algo diferente, algo que diferente no sentido de que nós não temos essa visão ainda consolidada na nossa região, até no Brasil, por assim dizer. É um exemplo que já tem sucesso, porque já foi implementado em outro lugar, mas eu queria conhecer, ouvir de novo de você, que já esteve com a gente em um outro evento, como é que vocês estão tratando disso, em que situação isso está, quais são as expectativas, como vocês, desde lá do início, têm recebido a atenção e como as pessoas têm recebido também a proposta do Cidade das Águas. Eu acho que eu queria começar respondendo isso, te contando uma coisa que eu acho que esclarece muito para todo mundo. Há 20 anos atrás, quando o Valério Gomes resolveu empreender a Pedra Branca, o mercado imobiliário se dividia, e ainda se divide assim, em 2 segmentos bem claros. Nós temos os urbanizadores, que desenvolvem o seu trabalho e o resultado dessa urbanização é um lote. Pode vender um lote para condomínio de casas, para loteamento, mas o produto final daquilo que ele se propõe a fazer é um lote. E existe uma outra vertente que desenvolve incorporações imobiliárias edilícias, que ele se presta
a desenvolver um edifício que o produto final é um apartamento. E o Valério, quando pensou nesse segundo momento da Pedra Branca, muito influenciado pelo livro Cidade para Pessoas, do Yangel, ele resolveu fazer um negócio que unisse as duas coisas. Então, ele desenvolveu a urbanização daquele endereço, construiu os terrenos, em cima do terreno edificou e vendeu os apartamentos. Quando ele resolveu fazer isso há 20 anos atrás, na Palhoça, né? Aí a gente tem que voltar no tempo e imaginar o seguinte, que o que todo mundo queria na região da Grande Florianópolis era empreender na ilha, né? Então, um empreendimento imobiliário com aquele nível de inovação, com aquela coragem de se fazer no continente, longe da praia, numa área rural, numa cidade chamada Palhoça, que não tinha nem acesso, do lado de uma favela que tinha o pior índice de desenvolvimento humano do estado, a Frei Damião. Hoje a gente brinca com o Valério dizendo assim que a diferença entre a loucura e a genialidade é o sucesso, né? Naquele momento, todo mundo dizia que o Valério era maluco, né? 20 anos depois, né, com o sucesso que ele teve nesse lançamento recente agora do Pátio das Artes, a empresa já liderada pelo filho, pelo Marcelo, ele vendeu 390 unidades em 6 dias. Nossa. Então, se consolidou esse segmento de bairro planejado, verticalizado, que tem uma relação muito profunda entre o espaço privado e o uso público. Essas coisas elas se confundem e tu não consegue dividir uma coisa da outra. Tu não consegue pensar isoladamente o urbanismo e isoladamente a incorporação edilícia. Você tem que pensar os dois juntos para que você tenha o produto imobiliário que você pretende ter, né? E a única coisa que fez esse empreendimento da Pedra Branca, nessas características geográficas que eu mencionei, ter sucesso é porque o conceito é muito forte, né? Então, é justamente nesse conceito que a gente está pautado para desenvolver o Cidade das Águas aqui. E nós temos diferenças importantes que nos colocam com um certo otimismo quando se olha para o Cidade das Águas. Por quê? Porque nós estamos num endereço muito bem localizado. Sim. Numa região em que já é o melhor metro quadrado da cidade, a 800 metros da BR, muito próximo do centro, num lugar onde já é uma boa ideia morar, né? A maioria desses bairros planejados que se fez depois da Pedra Branca sempre se desenvolveu em áreas rurais distantes, né? Que você precisa convencer as pessoas de que morar lá é uma boa ideia. Tem que levar toda a infraestrutura de água e esgoto, tem que levar escola, saúde, o deslocamento é longe e tal. O nosso não, né? O nosso hoje já tem toda a infraestrutura pública disponível, já tem escola, já tem saúde, já tem igreja, já tem uma vida acontecendo, né? O nosso desenvolvimento imobiliário naquela região, com essa densidade equilibrada que a gente busca dar, só o fato de empreender já é um ato de sustentabilidade. Você está otimizando a infraestrutura pública que foi investida naquele lugar, né? Então, é importante entender esse conceito, esse contexto, para valorizar o conceito que é cidade para pessoas, né? De morar, trabalhar, estudar, se divertir. O endereço onde a gente vai desenvolver o Cidade das Águas é o local onde todo cidadão joinvilense, né, raiz, assim como eu, identifica aquilo como território da Tigre. É muito difícil desvincular a recreativa, a sede administrativa, o terreno onde era a indústria antigamente, né? Antes de cair aqueles muros, tinha lá na parede Companhia, Hanse. Então aquilo é território da Tigre a vida inteira. E é ali que vai ser o Cidade das Águas. São 250 mil metros quadrados de terreno. Não é um terreno grande para esse tipo de produto imobiliário, normalmente 1,5 milhão, 2 e tal, mas sempre em áreas rurais. Em área urbanizada é muito raro. Eu tenho, pode até ser pretensioso dizer isso, mas talvez 1 ou 2 endereços com essa qualidade de localização que nós temos, né? Não, 250 mil metros quadrados numa área adensada, né, e já consolidada dentro da cidade, cara, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E por que Cidade das Águas? Justamente porque é difícil desvincular aquele endereço da Tigre, né? Uhum. Então, foi uma forma da gente fazer uma referência à empresa. A Tigre tem água como propósito no modelo de negócio. Então, a gente achou um nome bonito e uma forma bonita de homenagear. E é também um elemento muito
presente na colonização de Joinville, né? O papel da água ela é determinante. Primeiro porque todos chegaram pela barca Colón no Rio Cachoeira. Segundo que a nossa região foi prometida como terra para agricultura e não era mangue, né? E foi essa restrição que fez com que Joinville se industrializasse muito cedo, somada à sorte que nós tivemos de ter colonizadores europeus aculturados, que tinham uma bagagem de capacidade técnica, né? Mestres cervejeiros, tecelãos, mecânicos, que já tinham vivido a Revolução Industrial na Europa e que esses elementos todos fez com que Joinville se transformasse na maior cidade de Santa Catarina, né? Não foi o determinismo geográfico. Se fosse assim, podia ser Garuva, podia ser Araquari, podia ser as cidades ao redor, mas é Joinville que detém o status de maior cidade de Santa Catarina, muito em função de uma base cultural muito sólida, de alguns personagens importantes que tiveram no início da nossa história, como o Otto Kardeffel, né? Que fez com que Joinville se desenvolvesse. Até a década de 70, um urbanismo que hoje é moderno, né? Nós tínhamos o selo de Cidade das Flores, Cidade das Bicicletas, Cidade dos Príncipes, porque tudo era bonito, era bem cuidado, as pessoas se conheciam, tinha uma vida em comunidade muito bonita, muito próxima. As pessoas se deslocavam ao máximo de um raio de 1 quilômetro numa região plana de bicicleta. Aí é super interessante, deu a tagline de Cidade das Bicicletas numa matéria no final da década de 70. E essa dinâmica mudou nos últimos anos, especialmente quando criou-se aqui o Distrito Industrial, e essa dinâmica que era de 1 quilômetro passou a ser de 10. E aí o deslocamento norte-sul começou a ser predominante, a cidade se espalhou e ela perdeu essa urbanidade acolhedora que tinha. E o que nós queremos com a Cidade das Águas é resgatar essa saudade do joinvilense mais nostálgico, né? Da época que Joinville tinha um espírito comunitário muito forte, que as coisas aconteciam muito perto, que era possível se deslocar de bicicleta, a cidade era florida, era bonita, né? E o que nós queremos entregar enquanto urbanismo para a Cidade das Águas é justamente isso. Só que trazendo nesse momento o que tem de estado da arte de urbanismo no mundo, né? Para representar a grandeza da nossa cidade, sabe, Miguel? Para tu pegar um parente distante, né? Que hoje nós temos dificuldade, né? Eu vou receber uma visita, quero mostrar a grandeza da cidade de Joinville. Aonde é que a gente leva? Pô, o centro está em decadência. Se fala em requalificação do centro há muito tempo, mas ninguém consegue fazer isso de maneira determinante, assim, sabe? Que a cidade sinta que ele vai ter um futuro promissor. O Miller é muito acanhado, mas é um shopping maravilhoso, né? Mas não representa a grandeza da cidade de Joinville. O Garden é longe. Você vai ter que trazer aqui, no Perini, no Ágora, é legal. Mas aqui ninguém mora, porque as pessoas trabalham só. Uhum. Então você não tem muito aonde dizer, puta, olha só como Joinville é legal. E a gente tem a vontade, assim, de entregar um urbanismo, né? Com um concert hall de frente para a praça, sabe? Com as pessoas morando, com o comércio acontecendo no térreo, uma lojinha a cada 5 metros, bastante uso da calçada, igual em Paris, assim, né? Quando você vai a Paris, uma das coisas mais legais que tem quando você vai a Paris é sentar numa cafeteria na calçada e apreciar a vida urbana, né? O homem é a alegria do homem, né? A gente quer entregar essa alegria para o joinvilense, para que a fotografia da nossa cidade seja uma praça maravilhosa que a gente vai entregar, com musicário de fundo, sabe? Com um concert hall, pretende-se investir 120 milhões nele, para representar a grandeza da nossa cidade, que eu acho que o joinvilense merece, né? Tem um hiato na nossa história, desde a fundação da DataSul, que nada muito grandioso, assim, quando se fala quando você olha para o passado de Joinville e o que se acontece recentemente, a gente tem a pretensão assim, de que as pessoas se apropriem da Cidade das Águas. Isso tudo só vai acontecer se Joinville acreditar que aquilo ali de fato é dela, né? A gente não quer muito dar donos para o projeto. A gente quer que Joinville se aproprie, né? Nós não vamos fazer tudo sozinho. Nós estamos convidando empresas joinvilenses para fazerem junto conosco, né? O nosso core business é a urbanização. A gente sabe fazer isso muito bem. Mas a escola vai ser joinvilense, o Concert Hall, né, do Instituto Core joinvilense, as 3 incorporadoras são joinvilenses, né? Os investidores desse prédio corporativo que está construindo agora, todos eles joinvilenses. O comércio no térreo muito provavelmente tende a ser joinvilense, com uma exceção ou outra, mas predominantemente lojistas da cidade, né?
Então, é muito Joinville para Joinville, sabe? Não é a gente não queria que fosse uma nave alienígena que aterrissasse em Joinville, trouxesse um monte de conceito novo e fizesse uma coisa acontecer. Ia ser altamente visitado nos primeiros meses e depois a gente ia abandonar, né? Os cidadãos joinvilenses iam abandonar, porque já viram o alienígena e sim, mas não conversava com a nossa história, né? Sim. Então, pô, a gente contratou escritórios de arquitetura internacionais, né? O Guel, que escreveu o livro Cidade para Pessoas, o Jan Guel mudou a vida de Copenhague, foi secretário de Planejamento Urbano, acho que por quase 30 anos, e a Copenhague é uma antes e outra depois do Guel. Ele escreveu um livro consolidando todos os aprendizados dessa passagem dele por lá. Ele é um arquiteto urbanista reconhecido no mundo todo pelo Case de Copenhague, muito influenciado pela esposa que é antropóloga. Escreveu esse livro Cidades para as Pessoas, Cities for People, que mudou a cabeça do Valério. O Valério traduziu o livro para o português, primeira edição patrocinado por ele. E nós contratamos o Guel para criticar o nosso desenho. O desenho foi feito por um escritório de Miami, pela Keystone, mas nós trouxemos a Keystone aqui em Joinville, acompanhado por um historiador local. Ele ficou 2 dias passeando no centro, entendendo como é que foi a dinâmica da urbanização da cidade. Por onde chegaram os colonos, quem foram os primeiros, por que tem essa arquitetura, quais são as ruas que nasceram primeiro, por que as ruas de Joinville são compridas, não são em quadras pequenas, né? Para resgatar um pouco dessa nossa história, para se inspirar na hora de fazer o desenho do nosso urbanismo, né? Para que tenha legitimidade quando a gente falar de enaltecer as grandezas da cidade, para ter vínculo com a nossa história, né? O principal acionista é a família Hansen da Tigre, né? Que tem uma influência no empreendedorismo da nossa cidade muito grande, né? A Tigre está aqui há 80 anos, né? Tem parte da nossa capacidade econômica se deve a eles também. Sim. Então, o Felipe tem muito claro que a geração anterior deixou a Tigre como uma herança importante, um legado importante. E ele gostaria muito que o Cidade das Águas fosse o legado dessa nova geração da família. Mas ele só vai conseguir fazer isso se a cidade ajudá-lo a fazer. Sim, e quando você comenta a respeito desse marco para a cidade, é algo que me incomoda bastante, porque de fato Joinville é uma cidade grande, é uma cidade com poderes importantes no âmbito da economia. Entretanto, não tem hoje uma identidade clara, né? Nós temos um centro que eu penso muito parecido com o que tu expôs, né? Carente de pessoas, porque ele se tornou ao longo desse... um pouco que a gente pode explicar, talvez, desse modelo de 70 para cá, foi essa visão que se deu no urbanismo de forma geral daquela época, que nós tínhamos que criar zoneamentos, investia muito na questão das vias de deslocamento, o carro era o item do momento, a indústria crescia muito, precisava colocar carros, né, na rua, gasolina era barata, enfim e tal, mas acabou afastando as pessoas, né? E a gente percebe hoje que quem mora na região próxima do centro, anda por lá final de semana, vê com uma certa tristeza, né, um potencial desperdiçado, a quantidade de coisa que poderia ser feita, que ainda carrega marcas daquele urbanismo da fundação, das pessoas próximas, as indústrias também eram próximas, então tinha aquele dinamismo, né? E é uma dificuldade, eu vejo, como falei no início, que esse projeto de vocês, e eu sou um cara que faz propaganda mesmo, estou falando que talvez quem assistir vai dizer, pô, o cara está fazendo propaganda, e faço de forma genuína, tá? Não pelo relacionamento, não, mas é por entender o impacto que isso pode gerar. Eu estou no mercado da construção civil, o que vai gerar de efeito na cidade me beneficia em alguma medida, porque é furar a bolha daquele modelo convencional onde eu faço do muro para dentro. Não, eu preciso me conectar com a cidade. E isso tem uma força importante para o mercado como um todo. Eu fico muito feliz em ver que nós vamos ter na entrada de Joinville, numa das entradas de Joinville, essa marca, né? Eu queria,
essa tua provocação me inspirou em falar algumas coisas. Primeiro que assim, a decadência do centro não é um privilégio de Joinville. Sim. Todas as grandes cidades do Brasil estão Exatamente. sofrendo disso. Né? Acho que Florianópolis está seguindo uma linha de revitalização do centro muito bacana, mas Florianópolis está com a sorte de que as famílias mais tradicionais, a família Epic e assim por diante, estão muito inspiradas em fazer do seu patrimônio revitalizados para que o centro também se revitalize. Então eles estão indo muito bem porque o poder público e a iniciativa privada estão em sintonia. Eu queria fazer um elogio também ao atual governo, que tem se esforçado muito para o centro de Joinville voltar aos bons tempos. Né? Sim. O Natal é uma entrega maravilhosa. Fizeram uma cultura urbana muito bacana ali na Travessa Bachmann, que eu acho que funcionou bem. Sim. Então eles estão muito dedicados, eu acho que isso é louvável. Gostaria muito, claro, que Joinville fosse bem sucedida, assim como Florianópolis está sendo com o nosso centro. Né? Não depende único exclusivamente do poder público, a cidade precisa querer. E com relação à tua provocação ao automóvel, a arquitetura contemporânea, ela esqueceu um pouco a essência da arquitetura, né? A essência da arquitetura sempre foi pensar nas pessoas, no uso e na forma. E a contemporânea ela inverteu. Oscar Niemeyer foi talvez o grande ícone desse, que foi pensar na forma, no uso e por último nas pessoas. A indústria automobilística influenciou muito nesse desenho urbano. E quando você começou a desenhar a cidade voltado ao automóvel, as pessoas perderam a relação com a cidade, ficaram Sim. com medo dela. É o que você sente quando caminha em Brasília. Isso. Não a sensação que você vai morrer a qualquer momento. E o que a gente quer trazer com o desenho urbano de Cidade das Águas é um resgate à essência da arquitetura. O Jaime Lerner, eu tive o prazer em todo ano que eu renovava o meu vínculo com a prefeitura como secretário de planejamento urbano, eu ia visitar o Jaime Lerner, sabe? E ele sempre dizia, olha, esse novo urbanismo, que é o que o Marx defende, a Pedra Branca sempre fala, tal, nada mais é do que o velho e bom urbanismo feito do jeito certo. E puta, ele tem muita assertividade nessa fala, né? E o Guel fala no livro dele o seguinte, olha, a gente tem que começar a parar de fazer cidade como se a gente olhasse ela de cima de um avião, sabe? Você olha a maquete, e começar a fazer cidades como se nós fôssemos viver nelas de novo. O carro não está proibido de participar do desenho urbano, muito pelo contrário. Ele só não tem que ser a prioridade, é só isso, sabe? As ruas do Cidade das Águas vai ter carro, vai ter bicicleta, vai ter patinete, vai ter pessoas, vai ter todo mundo, né? E aí nós vamos ter 6 metros para o carro ir e vir, e nós vamos ter 22 metros para as pessoas caminharem na calçada. 11 metros de cada lado. Uhum. A calçada do batalhão, que todo mundo usa com bastante frequência, tem 3,5 metros. A nossa vai ter 11. É 4 vezes maior do que a do batalhão. É por nego ter vergonha de andar de carro na rua. Então, todo o nosso esforço vai ser revestido em basalto, toda a infraestrutura subterrânea, muito paisagismo. As ruas são como se fossem parques lineares. Mobiliário urbano sofisticado. Toda prédio tem vitrine com fachada ativa, ou seja, uma cafeteria para as pessoas sentarem na calçada, academia de ginástica, lojinha de roupa, supermercado, padaria, verdureira, farmácia, cabeleireiro, manicure, tudo que as pessoas precisam para viver a semana andando na calçada, né? Então é para estimular as pessoas a caminharem e se encontrarem. E com espaços públicos, né, praça, parque, espaços pets, com equipamentos voltados à família, sabe, para as crianças brincarem. É um parque de diversões ao ar livre, né? Seguro, para as pessoas terem o conforto de deixar o filho ir a pé para a escola, sabe? Entende? Então a gente quer que a cidade, o nosso bairro, seja uma extensão da residência. Uhum. E que ele volte a ter aquela relação mais íntima com a cidade que tinha, pelo menos na minha infância. Talvez a nossa infância tenha sido a última que brincou na rua, cara. Eu brincava na rua, jogava bola. Sim, eu Roubava a goiaba do vizinho. Exatamente. Eu ia a pé para a escola. Exatamente, exatamente. E puta, isso não é ontem, não é muito distante, sabe? Hoje eu sou pai de 3 filhos, não tenho coragem de deixar meu filho brincar na rua.
Não, as minhas filhas, eu tenho as duas com 10 e a pequenininha tem 4. Cara, eu lembro com 7, 8 anos eu ia para a escola, caminhando, eu ia no mercado comprar alguma coisa para a mãe, vai lá e pega tal coisa que faltou para o almoço, tu ia lá e tal. Cara, eu tenho uma padaria na esquina de casa, eu não deixo a minha filha na padaria. Todo mundo conhece a gente, todo mundo sabe ela, mas eu não tenho confiança, não tenho confiança. Não, tem medo hoje. Exatamente. E assim, exatamente. não é medo só de alguém assaltar e tal, medo dela ser atropelada. Exatamente. Né? Então assim, pô, e assim, por mais que, a gente desenhou do cara, não tem coragem de deixar o filho pra escola, ok, mas ele vai levar o filho a pé pra escola, entendeu? Exatamente. E ele vai a pé trabalhar. E você começa a resgatar aquela cultura de que há segurança, pessoas na rua geram segurança. Isso. Esse ambiente é importante. Quem tiver tempo, eu queria fazer um convite para que dediquem um almoço de um sábado ou de um domingo para irem na Pedra Branca com a família. Você vai entender, você vai ver na prática aquilo que a gente vai fazer aqui com o Cidade das Águas. A gente tem assim, o desafio de fazer aqui melhor que lá. E não é nenhum demérito para Pedra Branca. A família Gomes, que fez Pedra Branca, que é investidora aqui Cidade das Águas, tem dito isso, né? Olha, nós estamos aqui há 10 anos fazendo isso, a gente aprendeu muita coisa, nós vamos aplicar esses aprendizados em Joinville. Então, a tendência é que seja melhor, mas aquele espírito que tem lá, sabe, da praça como um ponto de encontro, do comércio na calçada, de uma calçada revestida em basalto com toda a infraestrutura subterrânea e tal, puta, aquilo te dá um conforto, uma segurança, uma vontade de ficar ali muito grande. Então é muito gostoso você almoçar lá, sentado na calçada, curtindo o teu filho brincando na praça, entende? Então aquilo ali é o estilo de vida que a gente quer que aconteça no Cidade das Águas. Aí você vai me perguntar, mas isso é só para quem mora no Cidade das Águas, né? Eu falei, não, isso é para todo mundo. Todo cidadão joinvilense vai ter acesso a isso. Eu não moro lá, vou poder acessar? Mas com certeza. E assim, as ruas elas não vão ter guarita, cancela, não vai precisar se identificar, não vai precisar deixar nome, nada. Você vai entrar e sair achando que é um bairro como outro qualquer. Né? Claro que você não vai perceber a diferença porque vai ser um desenho urbano muito diferente do que Joinville tem feito até agora. Mas você não vai se sentir inibido a acessar, a gente vai se sentir estimulado a ir lá, inclusive. Né? A gente quer que as pessoas se apropriem daquele espaço, né? Para transformar no legado que as duas famílias querem que seja. 70% do terreno vai ser dedicado às pessoas se encontrarem no térreo. 50% dele é espaço privado de uso público. Né? Vai faltar segurança? Não vai faltar. Né? A gente vai fazer segurança com tecnologia, câmeras, vai ter um bunker lá, vai ter os guardinhas andando com alguma regularidade na rua e tal, para não deixar... É a teoria das janelas quebradas, sabe? Vai estar tudo sempre arrumado, tudo muito bonitinho. Qualquer ação de vandalismo a gente vai agir imediatamente e tal, porque essa segurança ela é princípio básico da vida coletiva. Mas isso não vai te deixar, não é ostensiva essa segurança, sabe? Não precisa ser. Ela é muito suave. E lá na Pedra Branca, se você não prestar atenção, você não vê a segurança. Mas se você olhar, cadê o segurança? Se parar 5 minutos para observar, você vai ver ele várias vezes. Mas como não é ostensivo, você está ali curtindo, isso passa despercebido. E é proposital e assim vai ser aqui também. E isso é um ingrediente, né, da percepção, né? Porque se você percebe aquilo ali, te gera também uma certa ansiedade. Por que por que é ostensivo? Por que é tão seguro assim? Onde é que está o problema? Onde é que está exatamente? Bem, Danilo, a gente já está encaminhando para o final, né? Eu queria antecipar um pouquinho a ordem, eu sempre agradeço logo depois do pedido, mas eu já quero falar disso, porque já tivemos oportunidade de conversar e hoje você comentou, né, tá com um pouco de dificuldade, né, com a garganta, então fez um esforço para estar aqui. Eu queria te agradecer imensamente por isso, por nos prestigiar. Dentro do nosso projeto, a gente tem buscado com os convidados sempre uma indicação de literatura. Queria ouvir de ti, já ficou claro para mim que há uma literatura envolvida nesse processo, que é uma referência, né, para muita gente.
que gosta de urbanismo, mas queria ouvir de você, né, alguma explicação do porquê a literatura te marca e para compartilhar com o pessoal. Fica à vontade. Eu sempre dediquei o capítulo dos meus estudos aos livros, assim, né? E me marcou muito essa passagem na prefeitura, porque eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, né? Minha formação é sistemas de informação, sou nerd, né? E o Dr. Udo dizia que para ser dono de hospital não precisa ser médico. E aí, só que para ser secretário de planejamento urbano precisava entender alguma coisa, né? Então eu passei as férias daquele ano me dedicando à literatura. Depois eu tive muita ajuda na Secretaria de Planejamento Urbano, das pessoas que dedicaram tempo a me ensinar. E alguns livros me marcaram naquele momento ali, dos quais muitos deles hoje fazem parte da história da Pedra Branca e do que a gente vai construir em Joinville, né? Então, Cidade para Pessoas, do Ian Gell, é uma literatura voltada à arquitetura para não arquitetos, porque não precisa ser arquiteto para entender o que está escrito no livro. E quando você for lá na Pedra Branca, você vai ver que o Marcelo e o Valério gabaritaram o livro. É impressionante. Eu gosto muito também da Morte e Vida das Cidades, da Jane Jacobs. É uma jornalista, não é arquiteta, que faz uma crítica à arquitetura muito sensível e competente. Acho que isso é muito gostoso de ler também. Eu estou lendo agora O Triunfo das Cidades. Também estou lendo. É um livro difícil de achar pra cacete, de pegar emprestado, porque não tem para vender em lugar nenhum. Então é um livro que vale a pena. Eu comprei ano passado e é caro. Foi caro. Mas é uma literatura também que vale muito a pena, sabe? Uhum. Então eu acho que esse é o início, do aprendizado aí. Para quem quer entrar no tema ou quer conhecer um pouquinho mais, eu acho que são 3 boas dicas aí para se divertir no final de semana. Maravilha, maravilha. Bem, como eu disse antes, mais uma vez obrigado por compartilhar com a gente o conceito, né, do bairro. Queria que você ficasse à vontade para compartilhar com as pessoas os canais para que elas possam te acessar, rede social, conhecer mais sobre empreendimentos. Fica à vontade. Para quem quiser saber tudo sobre Cidade das Águas, acesse o nosso site, né, www.cidadedasaguas.sc, de Santa Catarina. Ali tem uma landing page onde você pode baixar o e-book daquilo que é possível ser dito nesse momento. As nossas redes sociais no Instagram, @CidadeDasAguasJoinville. Eu não tenho muitas redes sociais, a única que eu me dedico é o LinkedIn. Eu acho que é Danilo Conte que está lá. Danilo Pedro Conte, não sei. Uhum. Mas eu acho que o mais importante para quem nos ouve é saber do Cidade das Águas, né? É um projeto que chama a atenção de todo o segmento. E eu queria falar aqui no teu podcast, que eu já disse em off para você, a gente está muito curioso para saber o que o segmento de engenharia e arquitetura pode nos oferecer. Então, sintam-se à vontade de nos procurar para oferecerem serviços inovadores, né? A gente é muito entusiasta desse tema, olha muito para os fornecedores locais, a gente só busca fora quando não encontra aqui. Então, saber o que tem de bom aqui sempre nos ajuda a fazer boas contratações, né? Então, nós estamos à disposição para ouvir o segmento. De novo, é de Joinville para Joinville, né? Então, essa nossa vontade é legítima. E a gente gostaria muito que vocês pudessem ver no Cidade das Águas uma oportunidade de ser uma prova física do que tem de melhor na arquitetura e na engenharia da nossa cidade, né? Então a gente está de portas abertas para situações como essa. E agradecer o convite, a paciência, me desculpar pela voz. Né? Imagina. A minha voz ela tem muito mais energia do que essa que está aqui hoje, mas eu não quis falhar com o Miguel. O Miguel não sabe, mas eu gosto dele mais do que ele imagina. Opa, E tenho um respeito honrado. muito grande. Tenho respeito por ti também. Então, eu fiz questão de estar aqui no dia e horário combinado e virei sempre que for convidado. Muito obrigado. Maravilha. Karine, comentários finais? Agradecer, né, tanto a tua presença, por
como é que eu posso dizer, né? Comprometimento, assim, né? Com compromisso e tudo mais. E eu não conhecia muito bem sobre o Cidade das Águas, então para mim foi bem interessante ouvir você falar e ouvir sobre o projeto. E acredito que quem vai ouvir também o podcast vai se interessar e vai entender, né? A ideia de realmente trazer a essência de Joinville. E principalmente somar a força nesse apoio que é fundamental para que a gente tenha sucesso nessas iniciativas, né? Eu quero perguntar uma coisa. Você vai morar no Cidade das Águas? Eu não sei como é que vai funcionar. Tem que agora entender a logística ali. Você ficou com vontade de morar no Cidade Com das Águas? certeza. Até a gente já comentou, acho que em outros podcasts, dessa questão de vitrines. Eu adoro o balneário, aquela parte que a gente caminha e tem pessoas, e tem vida. É outra coisa. É outra coisa. E a gente não tem, infelizmente, hoje, assim, até eu sempre falo, toda vez que eu ando na minha rua, um lado da rua da minha casa não tem calçada. É mato, vegetação, não tem, né, revestimento. Eu fico, gente, como pode isso? Eu tenho que ou andar do outro lado ou andar na rua. Então, são coisas assim que a gente não entende, sabe? Essa falta de zelo, de cuidado com alguns detalhes que fazem toda a diferença na vida, no dia a dia. No nosso bairro é proibido muro, não tem muro. E não pode ter parede cega para as áreas públicas. Uhum. Porque é essa transparência que te dá vida na rua. E a energia de, puta, isso aqui é muito legal, né? Porque tem gente olhando, sabe? Então, isso faz toda a diferença. Sabe? Eu não mostrei nenhuma imagem do bairro, porque nós estamos num podcast, né? Mas se quiser... várias. Mas eu tenho certeza que todos que ouvem se sentem provocados a procurar mais sobre o projeto e com vontade de morar lá, né? Sim. Então, a gente está se esforçando muito para que tenha produtos imobiliários para todos os cidadãos joinvilenses. Então, terão apartamentos de estúdios, né, que são os menores, até apartamentos maiores com quarto dormitórios. Então, acho que vai atender a todas as necessidades. O nosso lançamento deve acontecer no ano que vem. E em breve a gente vai lançar os renders do bairro. A gente tem guardado isso com muito carinho para não queimar o lançamento antes da hora, né? Então, estamos nos preparando para no ano que vem ter essas imagens divulgadas ao público e começar daí o lançamento e o início das vendas. Legal. Perfeito. Tá bom? Lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro que apoia e acredita nesse projeto. Vai lá no canal, na última postagem deles, marca GES Podcast, dá essa força para que a gente possa mostrar o quanto esse produto desenvolvido aqui tem impacto e tem colaborado para as discussões dentro da engenharia. E claro, mais uma vez eu faço aqui meu pedido para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho para receber as notificações. Cada vez que a gente produzir alguma coisa, você vai receber essa informação. Compartilhe com amigos e parceiros e também nos siga lá no Instagram, no @GESOficial. Eu me despeço por aqui, até a próxima. Valeu, pessoal!